Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre fundamentos de programação em PHP. Nesta aula, nós continuaremos a abordar os conceitos basilares da programação orientada a objetos. Classe concreta e classe abstrata. Uma classe concreta, ela pode ser instanciada, ela pode ser herdada, e uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada, mas pode ser herdada. O que significa isso? Significa que uma classe concreta ou uma classe normal, vamos entender assim, nós podemos, a partir dela, utilizar na linguagem PHP a palavra reservada new e logo em seguida o nome da classe. Com isso, nós instanciamos a classe, ou seja, nós criamos um objeto, já que o objeto é a instância de uma classe. A classe abstrata, eu não posso fazer isso. Eu não posso instanciar uma classe abstrata. Uma classe abstrata, ela tem a mesma funcionalidade ou mesmo objetivo que uma interface. A interface, nós sabemos que ela obriga, é um contrato existente ali que obriga que todas as classes que implementarem a interface, uma interface, é obrigatório que esta classe também implemente seus métodos. Ou seja, uma interface, a gente só programa ali, ou só define a assinatura dos métodos, lembra disso? Numa classe abstrata, com o diferencial que os métodos terão corpo. Então, nós poderemos dar um corpo, programar uma ação que seja padrão, uma ação que seja default, né? Então, assim sendo, classe abstrata, essa sim pode ter um corpo. Bom, quando eu implemento uma interface, eu sou obrigado, né, a classe que implementar, mais uma vez falando, né, ela é obrigada a implementar os métodos. Ou seja, é necessário que a classe que implementou a interface crie lá o corpo, né, e esse corpo do método, ela tem então que definir as ações. Numa classe abstrata, eu também, ao invés de implementar, eu posso herdar. E ao herdar, eu então consigo sobrescrever as ações ali do método. Tudo vai fluir como se fosse uma interface. A diferença é que tem um corpo ali na classe abstrata. Mas eu não posso ir diretamente numa classe abstrata. Quando uma classe é declarada abstrata, simplesmente dá um new, classe new e o nome da classe abstrata. Não, isso não é possível. Muito bem. Então, uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada, mas pode ser herdada. Outros conceitos também muito importantes são os seguintes. O conceito de associação. Vamos entender bem, um professor é um usuário, o aluno é um usuário, e assim por diante. Eu posso associar um ou outro objeto do sistema, e desde que eles tenham uma certa afinidade. Eu, por exemplo, posso criar um sistema escolar onde cada usuário tem uma função naquela instituição, seja como professor, seja como aluno, né? Enfim. E eu também tenho o conceito da composição. Uma turma, por exemplo, é formada por tem disciplinas, digamos assim. Uma turma também pode ter aluno, né? Uma disciplina tem professor, um curso tem alunos, um carro tem motor, né?
Enfim, isso são chamadas composições. Composições, ou seja, eu tenho um objeto que é composto por outros objetos. No carro, por exemplo, né, tem o motor, tem as rodas, tem o sistema de freio, sistema hidráulico, né? Tem o sistema elétrico, enfim, tudo isso compõe um carro. E cada um desses objetos ou grupo de objetos também tem as suas características, né? Tem as suas particularidades. Outro conceito também muito importante mesmo, generalização. O que é generalização? Falando por exemplo, fica melhor para entender. Aqui nós temos o exemplo de um médico. Quando um médico se forma, né? Quando ele conclui lá os seus estudos, inicialmente ele é um médico. Ele pode ser um clínico geral, por exemplo, mas ele pode fazer especializações. Então a especialização vai torná-lo, por exemplo, um oftalmologista, um cardiologista, um dermatologista. Então, a gente vê aí que quando você tem uma classe e essa classe ancestral, ou seja, uma classe mãe ou classe pai, tem programador que chama de classe pai, classe mãe, enfim. Mas a classe que está mais acima da hierarquia, a gente chama de classe ancestral. A classe pai, a gente chama de classe ancestral. E a classe filha, ou subclasse, a gente chama de classe descendente. As classes têm atributos, propriedades e comportamentos que são comuns às outras classes. Quando uma classe se especializa, ou seja, quando eu quero criar uma classe mais especializada, eu vou criar uma subclasse, eu vou criar uma classe que estende daquela classe ancestral ou da classe pai, como queira. E aí essa nova classe, essa subclasse, ela vai então herdar características e nessa nova classe eu posso incluir novas características, novos atributos e novos comportamentos. Então a gente diz que houve uma especialização. Voltando por exemplo do médico. No exemplo do médico, nós temos o médico clínico geral, se especializou em um cardiologista, por exemplo. Aí esse cardiologista se especializou em cirurgias cardíacas, entendeu? Aí esse cirurgião cardíaco, ele se especializou ainda mais para fazer outras especializações mais profundas aí no campo da cardiologia. Quanto mais ele vai adquirindo novas habilidades a partir de heranças, ele vai se especializando. Então, o contrário também é verdadeiro. Se a gente tem uma subclasse, um 3 ou 4 níveis de especialização, e eu vou subindo para ver quais são as suas classes da qual ele herdou, eu vou generalizando. Então, o inverso da especialização é a generalização. E quando eu faço o caminho inverso, né, eu faço de generalização para algo mais específico, eu estou me especializando. Então, esses conceitos são muito interessantes. E agora vamos praticar e vamos ver como que isso se dá no código.